o nosso e-book, que é a nossa gramática completa, certo? Do nosso curso Gramática com Marcelo Marques. E agora nós estamos lançando aí um e-book, nós elaboramos, nós pegamos toda a teoria do curso, os exercícios e montamos um e-book para vender separadamente, principalmente para as pessoas que de repente estão sem condições de adquirir o curso completo, que vem além das teorias, os exercícios, os simulados online, né, e as videoaulas. Você tem a possibilidade de comprar aí somente o e-book, certo? O preço do e-book é de R$ 59,00, tem mais de 200 páginas, certo? Mais de 200 páginas. Eu já coloquei no chat, aí no link do chat, o link para vocês entrarem e adquirirem. Completinho, tem toda na descrição, todo o conteúdo, tá? Tudo certinho. Hoje nós vamos falar sobre ditongo, nós vamos falar sobre hiato, separação silábica, nós vamos falar sobre vogal, nós vamos falar sobre semivogal, né? Assuntos esses pertinentes aí para o bom aprendizado da língua portuguesa. Muito bem, gente, então agora eu vou colocar a lousa aí para vocês, né? Nós vamos falar agora o seguinte, para começar a nossa aula. Então vamos lá, ó. A, E ou E, né? I, O e U. Ok. Vejamos o seguinte. A é vogal. A sempre vai ser vogal. E é vogal. I é semivogal. O é vogal e o U é semivogal. Certinho? Mas, dependendo da situação, dependendo da palavra, o E pode ser uma semivogal, o O pode ser uma semivogal e o U pode ser uma semivogal, certo? E dependendo, aqui não, o U ele pode ser uma vogal, vamos corrigir isso aqui. O U pode ser uma vogal e o I, dependendo da situação, ele pode também ser uma vogal, ao passo que A sempre será vogal. Então fica fácil. A sempre será vogal, E, O são vogais que podem serem semivogais e os que são semivogais, pela sua tonicidade mais átona, elas podem ser vogais dependendo da situação, certo? Imaginem, por exemplo, a palavra bicicleta. Vamos lá, vamos já fazer a divisão silábica da palavra bicicleta, tá? Opa, espera um minutinho. Vamos corrigir aqui, vamos lá. Bicicleta, ó, Tá. Cada puxada de ar que você dá, você segura uma sílaba, certo? Muito bem. E aí, B é o quê? É uma consoante e o I vai ser uma vogal. Vocês perceberam que eu havia falado que o I é uma semivogal, que dependendo da palavra, ela vira vogal. Por quê? Porque dentro de uma sílaba não pode ter uma semivogal com uma consoante. A consoante, ela sempre vai estar acompanhada de uma vogal. Portanto, se o I é uma semivogal, ele passa a ser agora aí uma vogal. Assim como na minha segunda sílaba nós temos o C, que é uma consoante. Olha novamente o I, que é uma semivogal. Na outra sílaba nós temos aqui uma consoante C, uma outra consoante, e temos o E, que é uma vogal. Nós temos aqui T, que é uma consoante, e temos o A, que é uma vogal. Lembrando que A sempre será vogal. Então nós já fizemos uma divisão silábica, né? Mostrando em cada sílaba o que contém numa palavra. Consoante, vogal e assim por diante, ok? Muito bem. Vamos pegar agora a palavra advogado. Como que nós vamos separar? Ó, ad, vo, ga, do.
Muito bem, fizemos aqui a separação. Vejamos então a vogal, aqui consoante. Consoante, olha o O, né? Aqui como uma vogal, dependendo ele pode ser uma semivogal. G, consoante, A, sempre vogal. D, consoante, O, vogal. Tá certo? Tranquilos até aí, né? Muito bem. Vamos pegar agora uma outra palavra, por exemplo. Vamos pensar aqui na palavra glória. Vamos lá. Glória. Certo? Já fiz a divisão silábica dessa palavra glória. Tá certo? Muito bem. Vamos lá. Então, dando a continuidade aí, certo? A palavra glória, como vocês estão vendo, ela tem duas sílabas, assim como bicicleta tem uma, duas, três, quatro sílabas. Ela é classificada como uma palavra polissílaba, né? A palavra advogado, ó, nós temos uma, duas, três, quatro sílabas, portanto, nós temos mais uma outra polissílaba, certo? Já aqui, a palavra glória, nós temos uma, duas sílabas. Nós temos então aqui no gló, nós temos uma consoante, o L consoante e o O uma vogal. R é uma consoante, agora prestem bastante atenção aqui. O I é uma semivogal e o A é uma vogal. Quando houver este encontro dentro da mesma sílaba, é o momento em que nós vamos classificar isso como ditongo, certo? Aqui nós vamos classificar como ditongo, ou seja, o que é um ditongo? O que é um ditongo? O ditongo é um encontro de uma semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Neste caso, como nós temos primeiro a semivogal e por último a vogal, nós vamos classificar como ditongo crescente, tá? Por que crescente? Porque no final nós temos a vogal que tem a tonicidade mais forte, que cresce, né? Então é o ditongo crescente. Vejamos aqui um outro exemplo. Vamos pegar a palavra leite, né? Separando a palavra leite, nós temos aqui na primeira sílaba. Sem contar que aqui nós temos duas sílabas, portanto aqui nós vamos classificar como dissílaba, ok? Dissílaba. Por quê? Duas sílabas. Leite também vamos classificar como dissílaba. Nós temos na primeira sílaba aqui uma consoante. Nós temos aqui uma vogal. Nós temos aqui uma semivogal. Vogal mais semivogal. Nós vamos ter aqui um ditongo, tá certo? Muito bem. E aqui nós temos mais uma consoante e aqui nós temos mais uma vogal. Agora, vocês vão perceber na palavra anterior, mas essa palavra aqui, nós vimos aqui na palavra glória. Nós temos o quê? Semivogal mais vogal. Portanto, nós temos um ditongo crescente. Percebem que aqui agora nós temos ao contrário, ou seja, nós temos vogal primeiro e depois temos a semivogal. Então, este ditongo, ele é um ditongo decrescente, né? Então, deixa eu só apagar aqui. Isso, ó. Olhem só, aqui nós temos um ditongo decrescente, tá? Muito bem. Aqui é o nosso ditongo decrescente. Algumas bancas trabalham agora com uma nova ideia, né, de alguns gramáticos. Por exemplo, vamos pegar aqui a palavra glória. A palavra glória, o que justifica esta palavra ser acentuada, justifica ser acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo, certo? Então, nós temos uma dissílaba, nós temos aqui a sílaba tônica, é a paroxítona, porque o que justifica é a terminação em ditongo. Mas, alguns gramáticos, eles aceitam a separação silábica desta forma aqui, ó. Glória. O que aconteceu agora neste caso? Olha só. Nós continuamos com consoante, continuamos com outra consoante, né? Perdão, deixa eu arrumar aqui.
nós continuamos aqui com outra consoante, nós continuamos aqui com vogal, continuamos aqui com consoante. Agora, o I, que no primeiro caso era uma semivogal pelo fato de ter uma vogal junto a ela, agora o que houve? Houve uma separação. Então ele deixou de ser semivogal, passa a ser vogal, e nós temos o A, que sempre será vogal. Portanto, neste caso, o que nós temos aqui? Vogal com vogal, nós temos aqui um hiato. Isto daqui é o hiato, ou seja, é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. O ditongo é o encontro de uma semivogal mais vogal na mesma sílaba, e isso é o ditongo crescente. E o ditongo decrescente é o encontro de uma vogal mais semivogal na mesma sílaba, certo? Muito bem, o que eu quero mostrar aqui a vocês é o seguinte. Alguns gramáticos, eles entendem o seguinte, que pela regra, né, da NGB, é isso aqui, ó, primeira coisa, tá? É isso daqui. Algumas tendências estão trazendo aqui por uma situação a qual vamos chamar de eventual proparoxítona. Eventual proparoxítona, ou seja, alguns dizem também uma proparoxítona falsa. Por quê? Porque aqui, ó, o A, a vogal A, que é a última sílaba, nós temos uma oxítona, o RI aqui é uma paroxítona e agora passou a ser uma proparoxítona. As eventuais proparoxítonas só vão acontecer nas palavras que terminam em ditongo crescente, tá certo? Ditongo decrescente não dá para fazer o hiato, não dá para fazer a formação deste hiato, somente com os ditongos crescentes, tudo bem? A palavra macieira, conforme o Nagata solicitou aí, né? Ó, macieira. Olhem o que acontece aqui. Nós temos consoante, vogal, consoante, vogal, vogal e semivogal, consoante, vogal, certo? Aqui nós temos um ditongo decrescente, um ditongo decrescente, e nós temos aqui uma formação de hiato, né? Olha que interessante. Nós temos uma formação de hiato entre a vogal I com a vogal E. Formou. O que significa hiato? Buraco, né? Tomar uma aguinha aqui. Forma aí um buraco, né? Por isso que a gente chama isso de hiato. Assim como a palavra águia, né? Vamos ver aqui a palavra águia. Olha então, nós temos aqui a vogal, nós temos aqui uma consoante, né? E aqui nós temos, ó, como é águia, águia, não é águia, águia. Aqui, gente, nós vamos ter uma coisa chamada de dígrafo, tá? Isso aqui é um dígrafo. Isso aqui faz parte de um som só. Então, nós vamos ter aqui um ditongo aqui, ó. Aqui nós temos um ditongo. Este U, ele não vai fazer parte de tritongo porque o som não está sendo pronunciado. É diferente, por exemplo, quando você diz Paraguai, certo? Ó, Paraguai. O que ocorre na palavra Paraguai? Ó, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Olha só, semivogal, vogal e semivogal. Ou seja, aqui vai ocorrer uma coisa chamada de tritongo, certo? Aqui sim, o U está sendo pronunciado, ao passo que em águia e não águia, né? Diferente de água. Água, nós temos ditongo. Em águia, não, nós temos um dígrafo, certo? Já puxando o gancho para falar o que é dígrafo, o dígrafo, ele é um encontro, né? Nós temos aqui o dígrafo consonantal e nós temos o dígrafo nasal, ó, consonantal. O dígrafo consonantal
Na verdade, ele é o encontro de duas consoantes com um som apenas, tá? Quais são os dígrafos consonantais aí, né? Nós temos o CH, nós temos o NH, nós temos aqui o SS, né? Nós temos aqui o LH, nós temos o RR, nós temos o SC, nós temos o SC cedilha, nós temos o XC, nós temos aqui o Q, né? Nós temos aqui o G, né? Ou seja, aqui o som é de X, né? O X, né? O Nhe, o C, o Lhe, o Re, depois C, G e Q, ou Q e G. Ou seja, a pronúncia do som é uma só. Então nós temos aqui, vou marcar dessa forma só para vocês terem uma noção, né? O som de X, aqui o som de Nhe, que é um som de um só, aqui o som é de C, aqui o som de Lhe, aqui é o som de Re, aqui é o som de C, som de C, som C, som Q e som G. Ou seja, a pronúncia, o som é um só. Isso são os dígrafos consonantais, tá certo? Ao passo que os dígrafos, né? O dígrafo oral, né? Nasal agora, né? Perdão, o outro aqui é oral, esse é o nasal. Nós vamos ter aqui, ó, o som do an, o som do en, o som do on e o som do certo? Então, olha lá, os que são representados foneticamente assim, né, ó? Para vocês entenderem mais ou menos como que funciona esses sons, certo? Então tá aí, ó. En, in, on, Cuidado também para não confundir esses dígrafos nasais com ditongos nasais, certo? Vamos ver aqui, ó, exemplo de algumas palavras aqui, como aqui, ó, chuva. Aqui vamos pegar a palavra ninho. Aqui vamos pegar a palavra pássaro. Vamos pegar aqui a palavra palha. Vamos pegar aqui a palavra carro. Aqui vamos pegar nasce. Aqui vamos pegar naço. Aqui vamos pegar o exceto. Aqui vamos pegar o que? Vamos pegar queijo. E aqui vamos pegar guitarra. Para cada letra que é representada aqui, né? Representação de letra, certo? Muito bem, vamos lá. Glória, haverá então um hiato. Isso, exato. Boa noite, chave de fenda. Isso. Beleza? Entendeu, Fábio? Ótimo, legal, muito bem. Então, vejamos aqui, ó, nós temos os dígrafos, esses são os dígrafos, tá? Então, na divisão silábica dessas palavras, né? Na divisão silábica dessas palavras, nós temos a seguinte coisa, ó. Dígrafos consonantais inseparáveis. CH, NH, LH. Inseparáveis, tá? QU, GU. Esses são inseparáveis. Já esses dígrafos SS, né, o RR, eles são os dígrafos separáveis, ok? Prestem bastante atenção na hora de fazer as divisões silábicas de determinadas palavras as quais encontraremos aqui, ok? Aqui nós temos, ó, tampa e anta, certo? Aqui nós temos tempo
e nós temos aqui vento. Aqui nós temos limpo, e nós temos aqui tinta. Nós temos aqui tombo, nós temos aqui, vamos pensar numa palavra com tonto. Vamos lá. Aqui, vamos pensar na palavra chumbo e na palavra untar. Aqui também nós temos dígrafos. Esses dígrafos são dígrafos nasais, certo? Que vão contar apenas um som, certo? Se nós contarmos a quantidade de sons, vejam só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 letras, 1, 2, 3, 4 fonemas. Esses são os exercícios fonológicos para a gente saber a quantidade de letras e a quantidade de fonemas, certo? Aqui na chuva, ó, 1, 2, 3, 4, 5 letras e 1, 2, 3, 4 fonemas, tá certo? E aí vocês vão treinando para saber, aí no caso, a questão dos dígrafos, dos fonemas, enfim, certo? Sim, Simone, ela sempre será uma paroxítona, tá certo? Sempre será uma paroxítona, pela regra. Tranquilos? Estão entendendo? Beleza? Vamos lá, nos encontros consonantais. Olha só, o encontro consonantal que nós fizemos lá, mas eu quero mostrar o seguinte. Vamos lá, vamos pegar novamente a palavra bicicleta, né? Olha lá, novamente a palavra bicicleta. Vamos pegar aqui a palavra porta. O que nós encontramos aqui então? Nós encontramos aqui, né, a consoante, a vogal, a consoante, a vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. O que aconteceu aqui, galera? Aqui nós temos na mesma sílaba o encontro de duas consoantes. Isso nós vamos chamar de encontro consonantal perfeito. O encontro consonantal perfeito. O que ocorreu aqui, pessoal? Ó, aqui houve uma separação das duas consoantes. Aqui nós vamos chamar de encontro consonantal imperfeito, tá? Imperfeito. Uma ilustração só para efeito de memorizar, né? Imagine que no encontro consonantal perfeito, que é o encontro de duas consoantes, imagine que isso seja um ditongo. Imagine que os encontros, o encontro consonantal imperfeito, no caso de duas vogais, seria o quê? Seria o hiato. Só que agora nós estamos falando do encontro consonantal perfeito, encontro consonantal imperfeito, tá certo? Pois houve aquela questão no grupo sobre a palavra planeta e afirmava haver encontro consonantal. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Vamos pegar então aqui, ó, a palavra planeta. Planeta. Aqui, ó, planeta. Aqui nós temos consoante, consoante, vogal. Nós temos aqui consoante, vogal, consoante e vogal. Como que se separa a palavra planeta, tá? Não pode acontecer de ter consoante sozinha na sílaba, gente. Eu não posso jamais fazer isso aqui, ó. Certo? Isso aqui é errado. Não pode ficar consoante sozinha na sílaba e não pode ficar semivogal sozinha na sílaba. Tá certo? Tchau, até quinta-feira, se Deus assim permitir. Um beijo, um abraço a todos, até mais. Valeu, turma. Tchau, tchau.